começar a ler um fragmento do seu livro, eu acho melhor. Você já falou, mas agora são suas palavras também, outras palavras. Sempre ouvimos falar desta época do teatro, ocorrida na Bahia em meados do século XX de forma lendária, com todos os insights e questões que uma mitologia tão recente pode provocar. A criação e a atuação da escola de teatro estão indissociavelmente relacionadas ao renascimento baiano, nos dizeres do crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes, patrocinado pela Universidade da Bahia, tendo à frente o reitor Edgar Santos. Nas artes cênicas, possui como principal resultado o nascimento da geração de alunos atores que fariam o cinema novo, o tropicalismo, o cinema marginal e a televisão brasileira das décadas subsequentes. Sônia dos Humildes, Otton Bastos, Geraldo Del Rey, Helena Inês, Antônio Pitanga, João Gama, Carlos Petrovich, Jurema Pena, Nilda Spencer, Mário Guzmão, Álvaro Guimarães, Roberto Assis, entre muitos outros. O cineasta Glauber Rocha e o cantor Caetano Veloso, apesar de não serem alunos oficiais, frequentavam ativamente a unidade. Glauber, aluno da Faculdade de Direito, após um período inicial de resistência ao projeto da escola, assiste a inúmeras aulas, peças e eventos, declarando sempre em entrevistas que a ópera dos Três Tostões, Brecht, né, montada épica, a montagem épica de Eros Martim Gonçalves Pereira, diretor e fundador da escola, para o texto de Bertolt Brecht, havia lhe dado tudo para a mobilização conceitual e a poética do cinema novo. Além disso, a escola reúne uma constelação de artistas professores, como o italiano Gianni Ratto, o americano Herbert Mates, a carioca Anna Edler, a húngara Juana Telaban, o gaúcho Luiz Carlos Maciel, o baiano Nelson de Araújo, o português Agostinho dos Santos da Silva, o carioca João Augusto Azevedo e a polonesa Janka Rudzka, a italiana Lina Bobardi, o alemão Hans Joachim Kohreuter e o americano Charles Magor, entre outros. Na coordenação dessa grande equipe internacional, o pernambucano Martim Gonçalves, mentor e primeiro diretor da Escola de Teatro. Eu trabalhei com Martim Gonçalves nos últimos anos da vida dele, a partir de 1968. Ele morreu em 72 e fizemos alguns trabalhos memoráveis, entre eles uma montagem antológica do álbum de família de Nelson Rodrigues, comentada por Nelson Rodrigues, na Venezuela. Foi um grande sucesso, um sucesso de escândalo também, e eu considero uma das minhas melhores cenografias. Quando participei da Quadrienal de Praga em 71, apresentei o projeto, em 1971, apresentei o projeto Álbum de Família, e a Venezuela também apresentou como realização da própria Venezuela, no Ateneu de Caracas, que é uma instituição cultural independente da política, vamos dizer, do Estado, né, venezuelano. E nós montamos o álbum de família e foi, como eu disse, foi um sucesso, mas foi um grande escândalo. Então o jornalismo também atacou muito, né? Os jornais e era da época. proibido aqui no Brasil, não, Nelson? Não, Nelson não. Nelson comentou até, porque isso foi em 68. Nelson comentou, e por causa do Nelson, que está fazendo 100 anos também, né, de nascimento, que era muito amigo do Martim Gonçalves, eu trouxe um fragmento de uma crônica dele, de 1970, Palavras aos inteligentíssimos diretores paulistas. É uma crônica dele no Globo de 70, ele diz assim: notem, inteligentíssimos, e foi mal, foi o grande mal. E há uma coincidência, todos os diretores paulistas, por isso quero crer que hoje o teatro mais inteligente do Brasil é o de São Paulo. Há nos palcos por lá uma rapaziada feroz que reescreve qualquer texto. Que faz isso comigo, vá lá. Quem sou eu, senão um autor modesto de uma bem-intencionada mediocridade? Portanto, é talvez justo que um diretor paulista sapateie em cima de meus textos, como uma bailarina espanhola.
Mas ele fará o mesmo com Sófocles, Shakespeare, Ibsen, etc, etc. Daí meu pânico físico, e que já confessei de público ao diretor inteligente, mas faço a ressalva: nos últimos anos, 2 diretores inteligentes realizaram admiráveis encenações de textos meus. Um foi Ziminski, com toda nudez será castigada. O outro, Martim Gonçalves, com Bonitinha Mais Ordinária, e mais tarde, na Venezuela, com Algo de Família. Isso é um texto publicado em 17 de julho de 1970. Está no livro Nelson Rodrigues, o Reacionário, Memórias e Confissões. Ele está fazendo uma plaque, né, uma crítica aos diretores inteligentes, que, na realidade, isso continua um pouco assim, não é? Agora com a palavra chamada dramaturgia, né? Em nome da dramaturgia, alguns diretores de teatro e encenadores mexem num texto, um texto clássico, como ele fala, fazer isso com Shakespeare, com Ibsen, né? E Sófocles, né? Mas nessa época mexeram com o texto dele também, né? E as pessoas continuam fazendo essas coisas, né? Elas reescrevem o texto, e esse é um anúncio, uma coisa engraçada que ele escreveu, aquele humor dele sobre essa questão da inteligência e do teatro, né? E tem mais um fragmento desse texto que é engraçado. Ele diz: hoje o sujeito vai ver uma peça e tem vontade de pedir, como Hélio Peregrino: seja burro, meu amigo, seja burro. Não falo por ouvir dizer. Nos últimos tempos tenho sofrido na carne e na alma experiências trágicas. As minhas peças, Viúva, porém honesta, Os 7 Gatinhos, A Última Virgem e, por fim, O Beijo no Asfalto, foram encenadas, e todas por diretores inteligentíssimos. Então, é o humor do Nelson. Eu fui apresentado ao Nelson por Martim Gonçalves assim que nós montamos o Algo de Família na Venezuela, que foi feito com cinema, porque ele tinha uma grande experiência com cinema também. Se fez um curso de cinema importante no IDEC, em Paris, dos anos 50, 40 para 50, né, final da guerra. Meados da guerra ele foi estudar na Inglaterra, e depois, em 50, fez um curso no IDEC de cinema. E aí nós montamos, ele não só montou Bonitinha Mais Ordinária, Otto Lara Rezende ou Bonitinha Mais Ordinária. Foi uma grande montagem, a primeira estreia da Bonitinha Mais Ordinária, do Nelson Rodrigues, no Teatro Maison de France, em 1962, assim que ele deixou a Bahia. Deixou a Bahia em 61, praticamente expulso pela intelectualidade local, e, enfim, sofreu uma campanha muito grande dos diários associados. Que depois foi encantada também pelo À Tarde por outros motivos, mas... Por outros motivos, mas foi o Diários Associados, né? E aí saiu da Bahia, veio para o Rio de Janeiro e começou a trabalhar, criou um grupo de teatro, começou a trabalhar no Teatro Maison de France, e encenaram Bonitinhas Mais Ordinárias, que eu trouxe umas fotografias históricas de um grande fotógrafo de teatro da época, Carlos Boscovis, assinava Foto Carlos. Eu trouxe umas fotografias para fugir um pouco dessa mídia, e vocês verem as fotos mesmo históricas. Mas enfim, eu estava comentando que eu trabalhei com ele nesses últimos anos de vida. Ele tinha uma mágoa muito grande da Bahia, mas guardou tudo, era muito da Bahia, quer dizer, do que ele sofreu na Bahia, não exatamente da Bahia. Ele amava profundamente Salvador, enfim, e tinha muitos amigos, enfim, trabalhou profundamente, né, apaixonadamente, né, pela escola, e lançou novos talentos e atores, e, enfim. E aí ele voltou para o Rio de Janeiro e, enfim, como eu disse, começou a trabalhar no Teatro Maison de France, né, e montou essa peça, e comigo, foi a partir de 68, eu comecei a trabalhar, fiz 5 ou 6 trabalhos importantes com ele, entre eles o Balcão do João Genet, o Algo de Família, como eu falei, que foi um dos melhores trabalhos que eu fiz, com cinema, com cenário cinético, com cinema, enfim, uma pessoa... Talvez eu tenho dito em reuniões, enfim, palestras e entrevistas, que ele talvez tenha sido o mais brasileiro de todos os diretores de teatro, que era um pernambucano, né, que conhecia profundamente o Brasil, amava profundamente o Brasil,
eu mesmo tendo estudado na Inglaterra, que diziam que ele era uma pessoa de elite, que montava só textos estrangeiros, e não é verdade. Ele montou muitos textos brasileiros, foi um dos fundadores do Teatro Tablado, com Maria Clara Machado e outros amigos, então é uma pessoa muito importante para o teatro, para a cultura brasileira, um dos grandes brasileiros e talvez o mais brasileiro de todos.